Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Senhor Jesus, ao começar estes 10 minutos, dou-me conta, ao mesmo tempo que abro o livro das leituras da missa de hoje, que parece que há problemas que me surgem em que falo contigo uma, outra e outra vez e que até às vezes parece que é demais, que nunca mais passo disto e que sempre que me vou confessar já sei que no cartório ou no carrinho de saída da confissão levo sempre este mesmo pecado, algo que vem sempre ao de cima, um assunto que parece que não acaba na minha vida. Porque hoje Jesus, ao pegar nas leituras para preparar-me para a missa de hoje, ao começar a ler a carta de São Tiago, a primeira leitura do dia de hoje, em que tu me falas por meio deste teu apóstolo, ele começa logo a exortar-nos para não nos queixarmos uns dos outros. Isto faz-me rezar, Jesus, o uso que eu dou à língua, às conversas que eu tenho, este pecado da murmuração que parece que é aqueles recorrentes que eu trago sempre para ti. E vem-me à memória um episódio de um filme que já tem alguns anos, que se chama A Dúvida, em que vai à volta precisamente de um pecado de murmuração e que deixa depois precisamente o espectador em dúvida do que realmente aconteceu. Mas há um sermão nesse filme de um padre em que vai contando a história de uma senhora que se vai confessar de algo que tinha contado a uma outra terceira pessoa. Portanto, um pecado de murmuração. Que a senhora não sabia bem, diz ela ao padre, se isto era pecado ou não, mas se de facto é pecado, então gostaria de pedir perdão. E o padre responde, assim sem grandes hesitações, sim. Então quero pedir perdão, diz a senhora. E o padre diz assim, calma. Antes de lhe dar o perdão, eu quero que a senhora vá pegar numa almofada de penas, que vá ao telhado da sua casa, abra a almofada com uma faca e depois volte cá. A senhora foi, fez como o padre lhe disse, regressou depois ao confessionário e o padre pergunta então se fez tudo aquilo que ele lhe tinha dito. A senhora responde que sim e então o padre diz, ok, então agora vai buscar as penas dessa almofada que acabaste de romper e deixar todas voar. A senhora ficou alarmada dizendo, mas isso não é possível, elas estão em todo o lado. Tudo isto para ilustrar, o padre dizia naquele sermão do filme, o mal que pode ser a língua e a murmuração, que de facto pode destruir grandes obras, como naquele caso do filme podia destruir toda a vida de uma pessoa, porque a língua de facto é um lugar de bênção e de maldição. Se formos a pensar também todo o potencial de bom que tem, boas conversas que temos, como edificam uns aos outros, ou ouvirmos histórias de santos ou de alguém que nos inspira, é lugar de bênção também, como também pode ser lugar de maldição. Mas como hoje o teu apóstolo São Tiago Jesus nos falava precisamente das queixas, hoje eu queria meditar contigo, nestes 10 minutos, esse grande mal que pode ser a murmuração. É um mal que São Tiago alerta uma e outra vez na sua carta. Começa logo por dizer, no primeiro capítulo da carta de São Tiago, que se alguém diz que é religioso e não refreia a sua língua, então é vã a sua religião. E, portanto, no fundo, a língua é como se fosse aquele sintoma, ou aquela forma que temos para ver como é que está também a nossa vida interior, a nossa vida espiritual, segundo este nosso apóstolo São Tiago. No fundo, é como quando nós vamos ao médico, ou quando éramos crianças, íamos ao médico, e o médico, depois de fazer uma série de perguntas para ver qual era o mal que tinha uma criança, depois diz, olha, põe a língua de fora. E até punha depois aquelas espátulas na língua
e olhava para a língua e, bem, quem é médico há de perceber isto melhor, mas lá conseguia fazer depois um diagnóstico de como é que as coisas andavam e depois receitar então o medicamento certo. Jesus, queria então hoje rezar contigo este papel que a língua pode ter na minha vida e apontá-la para a bênção e ao mesmo tempo então diagnosticar aquilo que pode ser o mal que pode estar a vir daqui. Queria começar, Jesus, por me perguntar porquê? Que causas que me fazem eu querer comentar coisas das quais não tenho a certeza, ou até, se calhar, tendo a certeza, não me trazer nada de bom, qualquer coisa que eu vou dizer, ou apenas espalhar más histórias e acabar por o fazer, ou simplesmente contar uma grande telenovela que aconteceu entre pessoas X e Y, mas que a mim nada tem respeito e nada posso ter uma influência. Se calhar a causa é querermos ser um mero fogo de artifício, ou seja, brilhar num momento por sermos aquele que traz a novidade ao outro, mas que depois o efeito que isso traz, ou seja, o que traz como consequência, pode ser destruir grandes relações, grandes obras de apostolado. Imaginemos, por exemplo, quando coisas como famílias ou grandes obras como escolas e outras coisas parecidas que podem estar alicerçadas em boas relações. A língua pode destruir tantas famílias, a língua pode destruir tantas relações de confiança que existem por ir minando a forma como vemos o outro. Mas, não obstante Jesus, saber tudo isto e olhar à minha volta e pensar, se calhar, olha, tantas coisas que se poderiam ter evitado se não houvesse os comentários destas amigas ou daqueles amigos, se não houvesse esta situação, há também solução para corrigirmos isto da murmuração. A primeira solução é comum a muitos outros problemas que nós podemos ter na vida, que passa sempre por oração. Rezar, 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 levar os problemas a Jesus, saber, Senhor, que Tu sabes tudo, Tu conheces melhor as intenções do coração, conheces melhor as pessoas, conheces melhor as circunstâncias e, portanto, levar as coisas até Ti. E é bom fazê-lo. E sim, rezar pelos nomes das pessoas, aí dizer tudo abertamente a Jesus. Aliás, como vemos também nos Salmos, o salmista, às vezes, a queixar-se, entre aspas, a Deus, mas com uma boa atitude, com a atitude de quem tem a confiança que Deus pode resolver as coisas. Portanto, primeira solução, rezar, rezar, rezar. Ajuda-me, Jesus, a lembrar-me sempre da oração quando vejo qualquer coisa de mal e que me apetece imenso comentar com a pessoa X ou Y. Rezar, rezar e nunca mais esquecer de o fazer antes de dar, então, corda à língua. Depois de rezar, pedir, então, luzes do Espírito Santo para perceber o que é que me pode estar a chamar a fazer. Com quem é que eu devo comentar isto? É com alguém que decide, alguém que pode resolver a situação. Pronto, então, rezando uma, outra e outra vez, depois ir falar com a pessoa que está responsável para resolver os problemas, se for alguma coisa, de facto, que seja necessário resolver. Se for uma simples murmuração que nada traz de bom, o melhor é simplesmente cortar e decidir: eu não vou ser fio condutor de este mal que agora está a passar por mim. Vou acabar aqui, então vai ser o fim da linha para o mal que pode ter-me chegado até mim. Ter uma atitude construtiva acho que é essencial. E uma coisa que pode ajudar é um pressuposto que o Santo Inácio de Loyola escreveu no início dos exercícios espirituais, para quem ia acompanhar a pessoa que ia fazer os exercícios espirituais, que dizia o seguinte, e que acho que nos pode ajudar a rezar: todo bom cristão esteja mais pronto a salvar a proposição do próximo do que a condená-la, e se não a pode salvar, inquira como este a entende, e se a entende mal, corrija-o com amor. Ajuda-me, Jesus, a ser um instrumento da Tua paz, de paz nas relações e da construção do bem. Ajuda-me, Jesus, a ser o fim da linha para a murmuração, para os queixumes, e sim, abrir o coração para Ti, porque sei que Tu tudo podes, Tu podes resolver os problemas, Tu podes levar os assuntos à paz, e não permanecer tudo na simples murmuração que leva à destruição. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos,
afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.